Gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu entendimento. Quero aproveitar aquele momento para fazer aquela oração. Estamos iniciando mais uma aula, dando continuidade à nossa jornada escatológica. E o tema que eu irei falar daqui a pouquinho é o milênio. Um tema bastante comentado, muita gente tem curiosidade, bastante conhecido também no meio do povo de Deus, muito se fala sobre o milênio, e é o que nós iremos, a partir de agora, estudar. Mas vamos fazer aquela oração pedindo a Deus que Ele venha iluminar o nosso entendimento, para que assim possamos prosseguir com a nossa aula. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, poderoso Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já quero te agradecer, Senhor, por este momento, essa oportunidade que o Senhor concede, que esta aula, Senhor, seja edificante, que o Senhor venha trazer sobre a nossa vida, Senhor, o entendimento e a clareza, Senhor, dessa matéria, em nome de Jesus. Muito bem. O milênio, ele é um dos assuntos mais controversos das Escrituras Sagradas. Eu não vou entrar aqui sobre as controvérsias, até porque não é a minha intenção. Mas vamos direto ao assunto. Eu quero ler aqui um texto base, que é o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e o seu versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Diz a palavra de Deus: E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Muito bem, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, fazendo aqui uma leitura, é descrito que Satanás estará literalmente aprisionado, conforme a gente já estudou nas aulas anteriores. Ou seja, esse aprisionamento do adversário, Satanás, ele perdurará todo o período do reinado de Cristo, durante 1000 anos. É nesse tempo que toda espécie de maldade, como, por exemplo, a violência, o ódio, a destruição, iras, assassinato, tudo isso se relaciona, se comunica entre si. Toda essa espécie de dor, de sofrimento que a humanidade há séculos vem vivendo através de centenas ou até milhares de anos, com as guerras. Vê que hoje em dia o mundo, ele tá uma loucura, guerra de um lado, guerra de outro, violência nem se fala. Então, quem sofre com isso? Os mais vulneráveis. Por que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque nesse período do milênio, o milênio, na verdade, nada mais é do que o reino de Cristo na terra, tá? Ou seja, esse momento que Jesus, ele reinará com a sua igreja, e ali tem os participantes, conforme a gente já viu, que são o povo judeu, o povo de Israel, os irmãos de Jesus, as ovelhas, aqueles que foram favoráveis a Israel,
eles também entrarão junto ao milênio, tá certo? Nesse momento aqui a igreja ela está salva, a igreja já foi salva. Então o mal ele será varrido da face da terra. O mal ele não coexistirá no reinado de Cristo, até porque nesse período o diabo ele vai estar aprisionado. E quem causa todos os malefícios neste mundo são seus agentes diabólicos. Então, o ser humano, na sua essência, todo ser humano, ele nasce bom. Tá? Alguém até pode até desconcordar, mas ok, não vamos entrar aqui na questão da discussão. Tá? Mas agora, todo ser humano, ele em si, ele nasce bom, embora a gente saiba que a natureza humana ela é uma natureza caída, ou seja, devido ao pecado de Adão, essa natureza ela foi distorcida, perdendo assim, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, como diz as Escrituras. No entanto, devido à queda, essa imagem ela foi distorcida. Mas ninguém nasce assassino, ninguém nasce estuprador, ninguém nasce ladrão. Não. As pessoas em si, elas nascem boa. Só que esse sistema maléfico que impera sobre o mundo, ele acaba o quê? Corrompendo ou desvirtuando esse ser humano. Ou seja, na ausência de Deus, a abundância do mal. Quando eu não tenho bem, na ausência do bem, o que é que acontece? Abunda o mal, né? Em outras palavras, se a pessoa ela não tem Deus, certamente ela vai ser manipulada pela ação maléfica. Por isso que esse mundo está do jeito que está, um caos. E no período de Cristo, não vai existir nada disso, no reinado de Cristo. Por quê? O mal ele será meio que extinto, pelo menos nesse momento aqui do reinado de Cristo. Então, o que haverá no milênio é aqui, a plenitude dos tempos. Tá certo? Em que todas as coisas serão restauradas. Aí você, por exemplo, você lê lá em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2, e o verso 12, você vai ver que, ó, e acontecerá que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, tá certo? Isso aqui é uma profecia messiânica, relacionada ao futuro, tá, de Israel, no governo de Cristo durante o milênio. Então haverá que a dispensação chamada do milênio a plenitude dos tempos, ou seja, onde o mal não mais governará igual nesses tempos que a gente está vivendo, tá bom? Tá, aí vamos lá. No milênio, os judeus, tá? Os judeus que anelavam este tempo, tá? Agora poderão o quê? Desfrutar da paz e da proteção que reinará na terra durante o milênio. A justiça, verdade prevalecerá. Cristo será o seu governo. Ou seja, Cristo governará. As nações com vara de ferro, tá? Apocalipse 2, 27, 12, 5. Israel,
ele clama por paz. Desde os tempos mais remotos, se a gente buscar na história, na própria história de Israel, nunca houve paz, um período duradouro de paz. Por quê? Israel sempre esteve envolvido em grandes conflitos, guerra. E o judeu espera esse tempo. Então, o judeu ele vai gozar dessa paz, dessa perfeita paz que eles tanto anelam, que eles tanto almejam, exatamente no governo de Cristo. Ou seja, é nesse momento que eles reconhecerão a Cristo como seu Messias, como seu Salvador, e ali haverá o quê? O reinado de Cristo, onde a sede do seu governo é Jerusalém, a cidade do grande rei ou do grande Deus. E ali o Senhor reinará de mar a mar, conforme está descrito lá no Apocalipse. Jesus ele regenerar as nações com vara de ferro. Coisa linda, né? Então, vamos fazer aqui algumas observações. Importante é que mesmo Satanás estando preso durante esse período do milênio, o ser humano ainda ele terá a liberdade de escolher, tá certo? A responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, neste tempo, a terra será plena e abundante, tá? A violência e a maldade não terá lugar nesse governo de Cristo. Aí talvez você está se perguntando agora, tá, mas você falou aí que o ser humano ainda terá a liberdade de escolher, sim. Aí vamos ver mais para frente, tá? Há algumas passagens bíblicas que também destacam a importância do milênio, como Isaías 11, que descreve ali em Isaías 11, o profeta, ele fala o seguinte, que o lobo e o cordeiro viverão junto. O leopardo deitará com o cabrito. Além disso, também diz o Apocalipse 20, que os santos reinarão com Cristo durante o milênio. Tá ok? Apocalipse 20. Vamos ver aqui o que está escrito. Apocalipse 20. Ou seja, o Apocalipse 20 diz que os santos reinarão com Cristo no milênio. Quem são os santos? Os santos são os salvos, a igreja. E vi trono e assentar-se-ão sobre ele. Foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que coisa linda. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós já temos um retrato de como que será o futuro da igreja. A igreja estará salva, reinando com Cristo durante 1000 anos. Tá? E depois desses 1000 anos, o que é que acontece com a igreja? A igreja, nós já aprendemos que a igreja é inseparável de Cristo, tá? Nessa questão escatológica, Cristo é o noivo, uma linguagem figurada. A igreja, a sua noiva amada, ou seja,
Ali o casamento é inseparável. Tá? Olha que união tremenda. Ninguém separará a igreja de Cristo. Agora, no milênio, conforme escreveu Isaías 11, diz que ali o lobo habitará com o cordeiro. Se a gente voltar lá no princípio dos primórdios da criação, a gente irá encontrar que no Éden havia essa harmonia entre o homem e os seres vivos, os animais, ou seja, os animais eles não feriam o homem, porque as coisas estavam, a natureza estava em equilíbrio, mas após queda, a natureza animal ela se revoltou contra o homem, né? Ou seja, perdeu-se esse equilíbrio. Então, no milênio, isso será resgatado. O milênio será um tempo de restauração e paz, tá? Em que todas as coisas serão plenamente realizadas de acordo com a plena vontade de Deus. Será uma dispensação gloriosa, tá certo? Em que a justiça e a verdade de Deus será protegida pelo próprio Cristo. E o Cristo reinará sobre toda a terra. Coisa linda, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais, que talvez você esteja aí nesse momento. Pega o seu papel, a sua caneta, caderno, faz essas anotações, porque esse estudo aqui é valiosíssimo, tá? Tem muita gente aí, irmãos, aqui na internet, falando muita besteira, entendeu? E você precisa ter o quê? Ter filtros. Tá atento a isso. Mas afinal, qual que é o propósito do milênio? Essa é a pergunta. Por que haverá esse milênio? Qual que é o propósito? Primeiro, fazer convergir em Cristo que todas as coisas, isto é, toda a criação, tá? Toda a criação ela foi prejudicada pela queda do homem, certo? Quando o homem caiu, toda a criação ela sofre com esta queda, tá certo? E aguarda uma redenção, uma restauração, tá bom? Então, no milênio, Jesus vai restaurar todas as coisas, trazendo harmonia e paz a todas as coisas criadas por Deus, tá? Se você quiser ler lá em Efésios capítulo 1, verso 10, leia. Gênesis 3, fala da queda. Romanos 8 ao 19, 23. E assim sucessivamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estabelecer. Então, o primeiro ponto é o quê? É trazer a restauração. Qual que é o propósito do milênio? Primeiro, coloca aí, nota aí. Trazer a restauração de todas as coisas relacionadas à criação. Certo? E o segundo ponto, estabelecer a justiça, a paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus. No milênio, Jesus vai governar com justiça e paz. Seu governo será um governo baseado na justiça e na paz. Quase que saiu um espanhol aí, La Paz, né? Mas na justiça e paz, eliminando todo o mal, a rebeldia contra Deus. O reino de Cristo, irmãos e irmãs, será um reino caracterizado por verdades, ou seja, pela verdadeira justiça
e a paz que só podemos encontrar em Deus, em Cristo. Esse é o segundo ponto, tá certo? Então, o pecado ele é um ato de rebeldia contra Deus. Quando alguém peca, quando nós pecamos, nós se rebelamos contra o Senhor. Essa rebelião, ela começou lá atrás. E isso afetou toda a criação. Até hoje sofremos as consequências dessa rebelião. Por causa disso, fez-se necessário Cristo vir. E aí, no final dos tempos, nesse governo de Cristo milênio, tudo isso será eliminado. E ali, Jesus vai governar com justiça, com verdade, onde toda a rebeldia será extirpada da terra. Terceiro ponto que eu ainda quero falar sobre o milênio é fazer que todas as alianças da Bíblia, durante o milênio, todas as alianças serão celebradas em Cristo, incluindo a aliança com Abraão, com Davi e os profetas, tá certo? Todos os povos se reunirão em torno de Cristo, Messias prometido. Olha que coisa. Escatologia é tremenda, irmão. Essa matéria, ela vai além da nossa compreensão. Então, se a gente for, aqui que eu estou trazendo para vocês é apenas o básico da escatologia. Alguns conceitos básicos, tá certo? Mas aí você tem que o quê? Buscar o conhecimento, não se limitar. Felizmente hoje as pessoas se limitam, nós buscamos tanta coisa e a palavra de Deus a gente vai deixando de lado. Por isso a gente está vendo o que está acontecendo, um cristianismo fragilizado. Hoje em dia nós vivemos um cristianismo que deixa muito a desejar. Por isso que eu estou aqui. Eu poderia agora, nesse momento, estar dormindo. Mas eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você, para nós, estar aqui estudando. Tá certo? Isso aqui é uma cadeira aqui atrás, tem um... Vou deixar por aqui. Muito bem. Então, dando continuidade, indo para o quarto ponto, fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence, fazer cabeça das nações, ou seja, restaurar Israel, tanto espiritual quanto territorial. No milênio, Israel ocupará toda a terra que Deus lhe prometeu e será reconhecido como o cabeça das nações, tendo um papel central no governo de Cristo. Irmãos, Israel, ele tem o seu papel central dentro da escatologia. Não tem como a gente estudar escatologia sem fazer essa consideração, tá certo? Uma coisa que eu quero deixar aqui bem transparente: Israel é o povo de Deus eleito. A igreja, ela foi comprada com sangue, tá? Uma coisa é a igreja, outra coisa é Israel. Mas no fim dos tempos, haverá um alinhamento, tá?
entre Deus e Israel. E ali, de fato, eles desfrutarão e ocuparão tudo aquilo que lhe pertence por direito. Também é importante mencionar que nesse tempo haverá uma restauração espiritual dentro de Israel. Quinto ponto, trazer o cumprimento de todas as profecias acerca do reino do Messias. Daniel 9, 24, Atos dos Apóstolos 3, 20, 21. O milênio é a realização das profecias do Antigo Testamento sobre o reino do Messias. Isso inclui a restauração de Israel, a justiça, a paz na terra, a exaltação do Messias sobre todos os povos, todas as nações. Israel ele é o palco das profecias, tá certo? Então, por isso que há muita confusão, porque nós temos que analisar a Bíblia como um todo, não é aquilo que eu acho, que eu penso. Tem muita gente falando muita coisa, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Você não tem que achar nada, irmão. Você tem que ver o que a Bíblia diz, o que a Escritura diz. Não é o que eu acho, o que eu penso, que o fulano pensa assim. Não tem isso. Certo? É o que a Bíblia, é o que está escrito. E aí nós temos que examinar as profecias. Existem muitas profecias que ainda irão se cumprir, algumas estão se cumprindo, só que você tem que analisar o tempo e o espaço da profecia, a quem ela está sendo dirigida, né? Qual o território, entendeu? Tem tudo isso. Então tem tudo uma tratativa. E a tônica do livro do Apocalipse, Isaías, não só Isaías, Zacarias, Daniel, outros livros, aponta para o reinado de Cristo, Cristo que reinará no milênio. E para dar continuidade, satisfazer o anseio dos filhos de Deus, que estão continuamente a orar. Né? Jesus ele ensinou lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6,10, fala sobre o reino de Deus, que venha a nós o teu reino, né? O reino de Deus, tá bom? Então, o milênio é algo extraordinário. Agora, a pergunta é, talvez você esteja se perguntando, quem participará do milênio? É importante a gente dizer que no milênio, ou no reino milenar de Cristo, o reino de Cristo, esse período singular, único na história de toda a humanidade. Olha que coisa tremenda. Haverá ali duas classes distintas de pessoas que participarão desse reino, certo? A primeira é composta por todos os santos glorificados, os quais incluem os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, tá? Conforme Daniel 12, 2, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17, 1 Coríntios 15, 51, 54, a Igreja Triunfante, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 26. Vai notando aí. Os salvos que virão da grande tribulação, Apocalipse 7, 9, 17. Então essas pessoas terão seus corpos glorificados e eles
vão fazer parte do reinado de Cristo durante os 1000 anos. Essa é a primeira classe, tá certo? Quem é os participantes? Os santos. Aí talvez você fala, mas quem são esses santos? É o é aquela imagem que está lá pendurada? Não, irmão. Ali é só uma imagem mesmo. Santo é eu, é você, aqueles que estiver alinhado com a vontade de Deus. Por isso, a gente tem que ter cuidado com esses jargões que as pessoas usam nos altares, onde muitos dizem, ninguém é santo. Alguns enchem até a boca para falar e começam a vomitar palavras. Somos santos sim, irmãos. Se a gente não é santo, o que é que nós estamos fazendo, pelo amor de Deus? Nós somos santos porque nós fomos separados. Nós estamos nesse mundo, mas não fazemos mais parte dele. Então você é santo, você foi separado. Claro, temos as nossas imperfeições, sim. Temos limitações, sim. Às vezes erramos aqui, às vezes caímos ali, sim. Porque todo dia o pecado está batendo na nossa porta. E todo momento nós temos que estar em vigilância. Tá certo? Para que não venhamos cair na astúcia do maligno. A segunda classe de pessoa é composta também por pessoas naturais, físicas, as quais incluem os judeus, que escaparam da grande tribulação, tá certo? Ou seja, as nações gentis também, acolhida no julgamento das nações, os indivíduos que nasceram durante o período milenar, propriamente dito em Isaías 65, 20, Zacarias 8, 4 ao 5. Essas pessoas viverão na terra durante 1000 anos e serão governadas pelo Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Irmão, isso aqui demorou para mim entender, viu? Minha mente deu um nó. Então, vamos lá, para você compreender isso aqui. No milênio, que é a primeira classe? Todos os santos que foram salvos. Todos. Do Antigo Testamento e Novo Testamento. Todos aqueles que morreram fiel a Cristo ressuscitarão, terão seus corpos glorificados, entrará com Cristo no reino e reinará com Cristo. Só que não vai ser só os santos, tá? No milênio, os judeus que escaparam da grande tribulação, que é aqueles que estão vivos, né? Que escaparam, eles também gozará do milênio, eles também vão entrar no milênio, tá bom? Em carne e osso, tá certo? Porque quando falamos do milênio, estamos falando do reino de Cristo na terra, tá? Também há povos gentis que também farão parte, aqueles que não se alinharam com o anticristo, que entrarão também. E olha que coisa interessante, no milênio também vai ter nascimento de criança, tá? Olha que coisa tremenda, parece coisa de... Aqui o negócio, você vê que dá um nó, né, na cabeça da pessoa. Mas vai ter sim, tá certo? Então, eu vou até ler um texto aqui. Sei que a aula já está um pouquinho, bastante comprida, mas vamos finalizar esse raciocínio aqui. Porque eu não quero perder o raciocínio não, senão você, depois para a gente voltar, pegar de novo, fica mais difícil. Isaías 60, eu quero ler aqui, vou ler aqui Isaías 65, o verso 20 ao 20 ao 25, diz o seguinte:
Isaías 65, 20, 25. Tá? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, e plantarão vinha e comerão do seu futuro. Tá certo? Olha que coisa tremenda. Até a idade aqui será aumentada no milênio. Então, se hoje o indivíduo vive aí 70 anos, 80, se tiver sorte, chega aos 100, né? Mas o cara chegar aos 100 anos, ele tá só o pó da rabiola. Tá derrubado já. Mas se tiver sorte, ele consegue chegar aí aos 80, aí, seus 80 e alguma coisa. No milênio, uma pessoa de 80 anos ainda é um jovem, né? Ou seja, os dias ali serão aumentados. Tá? Então, a compreensão dessas duas classes distintas que vão participar do milênio, no reino milenal de Cristo, é importante. Por que ele é importante? Porque fornece uma visão coerente com o propósito de Deus. Tá? O milênio e Israel. O milênio atrai a Israel um tempo totalmente de purificação, conforme Zacarias 1 ao 3. Ou seja, durante o milênio haverá a reconstrução do templo, será alcançada por um período glorioso, né? E ali haverá mudanças, né? Restauração, tá? Israel será um novo Israel, não o Israel que nós conhecemos agora, mas um Israel glorioso, um Israel onde terá a sua natureza, né, alinhada com o reino de Cristo. Porque o Israel que nós vemos hoje é um Israel, né, bem delicado de se falar. Tá certo? Então, no milênio, no mundo em geral, o que acontecerá? O milênio e o mundo em geral? Essa é a pergunta. Durante o milênio, Jesus reinará sobre toda a humanidade e as bênçãos de Deus alcançarão todo mundo. Ou seja, todos terão pleno conhecimento de Deus. Hoje existe lugar no mundo que nunca se ouviu falar de Jesus. Em plena época da tecnologia. No milênio, não. O conhecimento de Deus será universal. Tá? Não é a Igreja Universal do Rei de Deus, não. Tá? Ou seja, é um período onde todo mundo saberá quem é Deus. Ou seja, isso abarca todo o planeta Terra inteiro, todas as pessoas. Tá? É coisa tremenda. Aí talvez você pergunte, tá, e a igreja? O que acontece com a igreja no milênio? Quanto à igreja e todos os santos ressurretos, isso é, aqueles que ressuscitaram, os seus corpos estarão glorificados e não estarão limitados ao tempo ou espaço físico, tá? Como quando eu estava aqui na Terra com seus corpos mortais. Ou seja, os seus corpos ressurretos, por assim dizer, não ficarão limitados à terra. Estes corpos glorificados serão semelhantes a anjos e não estarão sujeitos a restrições, né, de corpos, restrições de matéria. Isto é, lhe permitirá locomover-se de um território para uma outra dimensão. Ou seja, aqui no milênio, os santos, eles não
terão mais limitações, porque eles já foram ressuscitados, ele já passou por esse processo de glorificação, e ali eles estarão vivendo a plenitude de Deus na vida deles. Serão semelhantes a anjos, né? Como anjo. Não haverá nenhuma limitação quanto ao tempo, ao espaço. E eles estarão ali com Cristo reinando. Tá bom? Então, tá aí mais esse ensinamento sobre o milênio, né? Que é um período glorioso da igreja. Eu sei que tem muita gente que, ao se deparar com a aula como essa, terão certas dificuldades em compreender alguns conceitos. É natural, eu também tive. Até que um dia que eu entendi, aí as coisas passam a fazer sentido. Mas a verdade é que se você foi salvo, meu irmão, em Cristo, e você está salvo em Cristo, e se você partir para o Senhor desta vida para outra salvo, não há com que se preocupar, certo? Até porque nós estaremos com Cristo, aonde Ele estiver, a igreja vai estar. Porque Ele disse, Ele prometeu, aonde eu estiver, vocês também vão estar, certo? Então, nesse governo de Cristo, o céu e a terra estarão conectados. Não haverá mais essas limitações, ou seja, aquele momento adâmico lá no Éden, lembra? Todo dia Adão recebia a visita gloriosa de Deus. Todo dia. Então, o milênio é isso. É algo extraordinário, que foge da nossa mentalidade tão limitada, tão pequena. Isso é uma realidade, isso aqui não é uma falácia. Tem muitos que falam, não, é só mais uma história. Não, isso aqui é uma realidade espiritual, não tem como nós fugir dela. Tem coisas, irmão, você pode até não crer, certo? Nem todo mundo consegue crer nesse aqui. Até crente mesmo tem dificuldade. Por exemplo, você pega o sol. O sol, você sabe que o sol ele nasce e se põe, né? No oeste, no ocidente, no oriente e no ocidente. Ou você acreditando ou não, todo dia ele vai estar lá, aparecendo no oriente e se escondendo no ocidente. Então isso não tem como mudar, porque já está estabelecido. É a mesma coisa o milênio. Vai acontecer. Porque Deus já estabeleceu. Agora, quando que essas coisas vão acontecer? Aí não sabemos, certo? Até porque só Deus sabe, mas a hora está próxima. Está chegando. Então você que está caminhando com Cristo, cuide da sua vida, viva uma vida harmônica com Cristo, sirva a Cristo, na certeza de um dia falar, eu vou estar também no milênio com Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Assista essa aula, comente e manda para mais alguém em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.